Alexa, o Vila sofre. Se subir, o Lúcio compra. Bom dia, graça e paz. Nós vamos para a segunda parte da palavra que nós começamos a... Só não sei se eu aguento até o final do culto com esse negócio balançando desse jeito. Me arruma um papelzinho aí, eu acho que eu tenho um stick. Um stick. Alguém me arruma um papelzinho para colocar aqui, por gentileza? Pode ser uma nota de 100. Melhorou, pastor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Nós começamos a compartilhar semana passada sobre o texto do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. E nós lemos do verso 1 ao verso 30. Então, nós não vamos repetir a leitura, mas você pode ler quando chegar na sua casa. E essa primeira parte, eu vou dar um spoilerzinho, mas tem ela no YouTube. Josafá, o nome da palavra, que está lá no YouTube. Mas nós falamos sobre reagir corretamente diante das adversidades. Então, nós falamos sobre a ação e a reação. Agir, às vezes, nós agimos de maneira correta em muitas situações, mas muitas vezes, assim como Josafá e todo Judá foi pego de surpresa por uma notícia ruim, às vezes o nosso poder de reação ele pode mudar. Então o texto do segundo livro das Crônicas, do capítulo 20, do verso 1 ao 30, o texto começa dizendo que um grupo de inimigos se reúnem para investir contra Judá. E chega um mensageiro e diz para Josafá: está vindo uma multidão de inimigos para destruí-los. E a Bíblia diz que Josafá tem muito medo. E ele, tomado pelo medo, ele vai diante de Deus em oração e jejum e proclama toda Judá para se reunir em jejum e oração com ele, para que Deus intervisse naquela situação. E no verso 12 ele vai dizer: olha, o perigo é tão grande e a nossa capacidade de reagir é tão pequena e nós não sabemos o que fazer. E o texto diz então que ele começa a orar a Deus e relembrar das promessas de Deus, que um dia Deus fez a Abraão, e ele ainda diz, o seu amigo Abraão, e ele começa a relatar todas as promessas, uma porção de promessas sobre a proteção e o cuidado de Deus, quando eles estivessem em perigo e invocassem o nome de Deus, que Deus os livraria. E Deus então usa uma pessoa e dá uma palavra para ele, dizendo: assim diz o Senhor. E diz: olha, amanhã vocês vão se levantar. Interessante que ele não diz olha agora, ele diz amanhã. Ele diz: amanhã vocês vão se levantar e vão ao encontro deles. E deu uma estratégia: vocês vão adorando, proclamando em alta voz. E essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha, e eu vou pelejar contra vocês. E a Bíblia diz que eles reúnem o exército, coloca o ministério de louvor à frente, eles vão tocando, cantando, proclamando em alta voz. E quando eles chegam e têm uma visão do campo de batalha, eles veem os inimigos todos mortos. Entrou um espírito de briga e de confusão e se mataram. E quando ele olhou, não tinha nenhum sobrevivente dos inimigos, que era uma multidão muito grande. Eles descem e vão saquear, e era tanto ouro, tanta provisão, que eles demoraram 3 dias para pegar o despojo. Então eles voltaram, adorando a Deus, pela vitória que Deus havia dado, pelo livramento que Deus havia dado. E o texto diz que eles tiveram paz dos seus inimigos,
porque a ação de Deus em favor dele se tornou conhecida por toda a terra. Então nós compartilhamos, pode colocar por gentileza, sobre os primeiros pontos. O primeiro deles nós falamos sobre reagir de maneira correta diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer. Nós já tentamos de tudo. Nós falamos que um ponto importante nesse texto que nós lemos é reconhecer a nossa fragilidade diante do problema e a nossa incapacidade de resolvê-lo. E que nós somos pessoas profundamente amadas, mas completamente dependentes de Deus. E citamos esse primeiro texto, pode colocar por gentileza. Verso 12 diz: a nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Se você está aqui também e tem enfrentado dias difíceis, situações que você não sabe como reagir, então a primeira coisa é reconhecer diante de Deus que nós dependemos totalmente dele, das coisas mais simples às mais complicadas. E o segundo ponto que nós compartilhamos é a importância desses momentos de nós buscarmos a Deus em jejum e oração. O texto diz: então Josafá teve o quê? Medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Então nós falamos que existem algumas situações nesse texto que nos leva a buscar a Deus. O primeiro deles é quando o inimigo ataca, e o texto que nós lemos, pode passar, versículo 1, pode passar por gentileza, e o verso 2 diz que veio uma multidão de inimigo contra eles. Então nós oramos quando o inimigo se levanta, e por mais que você talvez ache que está vivendo em um tempo de relativa paz, a Bíblia diz em Provérbios que aos loucos a simples impressão de bem-estar pode levá-los à perdição. Então nós estamos sendo atacados por todo tipo de inimigo que você pode imaginar. Hoje nós estamos sendo atacados por uma mídia que é anti-Deus, por uma mídia que é anti-valores cristãos. Nós estamos sendo atacados por um espírito de homossexualidade. Nós estamos sendo atacados por crimes bárbaros, por uma devastação provocada pelo próprio homem, que tem irritado a natureza e ela tem vomitado. Nós temos sido atacados de todos os lados, individualmente e como família. Nós devemos orar quando somos atacados pelo inimigo. E a Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Segunda razão pela qual nós devemos orar é quando nós temos medo. O texto diz que Josafá teve medo. Terceiro ponto que nós falamos, que nós devemos orar, pode passar por gentileza, é quando nós não sabemos o que fazer. Então, Josafá disse: olha, o inimigo vem contra nós e nós, de fato, nós não sabemos o que fazer. Compartilhamos com os irmãos também, pode passar, como que nós devemos orar. Então, pode passar por gentileza, pode passar. Nós temos que orar individualmente, nada substitui a oração individual. Nada substitui nosso tempo secreto com Deus. Por mais que hoje o que mais faz sucesso na internet são orações feitas às 6, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, que tem milhões de visualizações, e às vezes no trabalho a gente somente clica aquela oração, e às vezes a gente envia para tantos familiares uma oração, mais ou menos num caixote, e nós passamos o dia mantido por aquela oração. Não tem nada de errado se você faz isso, mas nada e oração de ninguém substitui o nosso tempo com Deus. É uma coisa que nós não podemos terceirizar, é a nossa oração. Nenhum pastor tem mais capacidade de orar, mais um espírito intercessor do que uma mãe e um pai orando por um filho. E assim sucessivamente. Segunda maneira como nós devemos orar é com jejum. A Bíblia diz que ele teve medo e começou a jejuar. Jesus vai dizer que existem determinadas fortalezas contra a nossa vida, que nós precisamos não somente de orar, mas também de jejuar. E compartilhando, você pode ver depois lá no YouTube, sobre jejuar e ter fome de Deus. E tem um nome estranho chamado grelina, que significa, que é exatamente o hormônio que produz fome no ser humano. E a nossa oração, e quando alguém está com fome, quando esse hormônio manifesta, você pode ficar tranquilo que você vai ser lembrado por ele, porque você vai ser tomado por uma insaciabilidade e vai querer comer tudo que está na frente. Então, nossa oração e o nosso desejo é que nós sejamos tomados por uma fome espiritual, por uma grelina espiritual. E nós falamos um pouco mais sobre isso, depois você pode ver lá. E a terceira razão pela qual, a forma como devemos orar, oramos de forma individual, oramos
com jejum e oramos também coletivamente. Falamos aqui sobre o poder coletivo da busca. Então é muito importante orar individual, é muito importante jejuar, mas quando o corpo de Cristo se reúne, então há um nível diferenciado no mundo espiritual. Citamos alguns textos que vai ser colocado, pode passar. Deuteronômio 32:30, Moisés diz que uma pessoa do povo de Israel, com a ajuda de Deus, perseguiria 1000 inimigos, mas 2, porém, perseguiria 10.000. A soma que nós fazemos é que se um persegue um, 2 vão perseguir 2, mas aí é múltipla. Ele diz que se um perseguir 1000, 2 perseguirão 10.000. E há um outro texto também que foi colocado, Levítico 26:8, diz que 5 perseguirão 100 e 100 perseguirão 10.000. Então a Bíblia fala sobre esse poder coletivo. Então o pastor João Márcio tem falado nesses dias sobre o relacionamento na família de Deus. E às vezes nós achamos que relacionamento só trata de comer uma carne junto, comer um pãozinho de queijo junto. E isso é muito importante. Esse tempo de mesa é extremamente necessário para o fortalecimento do corpo de Cristo. Mas também tem que haver um ajuntamento de oração, de jejum. E aqui por muitos anos nós fizemos jejuns de 3 dias numa chácara, nas vigílias. E a Bíblia diz, quando 2 ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, aquilo que for ligado na terra também será ligado nos céus. E nós vamos ver um tanto de texto que fala sobre isso. Mas hoje eu quero compartilhar contigo sobre o terceiro ponto. Pode colocar, por gentileza. Se uma forma de reagir corretamente diante da situação contrária, diante da situação adversa, quando eu não sei o que eu vou fazer, estou desesperado, minha alma está angustiada, e além de reconhecer diante de Deus a minha incapacidade de resolver aquele problema, além de buscar a Deus em oração, um terceiro ponto, segundo esse texto aí que nós lemos, é nós nos apegarmos à palavra de Deus, nós nos atracarmos a ela. Você já viu quando o seu filho está com medo de alguém ou de alguma coisa? E quando ele é pequeno, é uma criança, ele gruda na sua perna e não tem ninguém que consiga tirar ele de lá. E quando nós estamos diante de uma situação adversa, nós temos uma tendência muito grande a nos apegarmos a tudo aquilo que vai nos fazer mal. Às vezes nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito da situação, mas nós preferimos ficar com um relatório negativo de alguém que diz que você vai morrer, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Às vezes a palavra de Deus, ela não tem tanto efeito dentro de nós, como uma palavra negativa soprada pelo diabo, através de uma pessoa ou de qualquer coisa. E se nós queremos prevalecer diante das adversidades, nós precisamos nos apegar com a verdade das promessas de Deus. Então é muito importante que eu e você requeira de Deus as promessas que são nossas. E nós não temos necessidade de abrir mão de nenhuma promessa feita por Deus. E algumas pessoas acham que fazendo isso elas estão afrontando a Deus. Pelo contrário, nós estamos validando a palavra de Deus e as suas promessas, dizendo: a palavra do Senhor é digna de confiança, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é nela que eu confio. E nos versículos que nós lemos semana passada, versículos 5 ao verso 12, nós vemos a oração que Josafá vai fazer diante daquela ameaça que ele estava sofrendo por aquele grupo de inimigos. Então ele se lembrou exatamente de todas as promessas de Deus, de todos os livramentos, das vitórias que Deus havia dado. E ele simplesmente, ele chega em oração diante de Deus e ele começa a recitar as próprias palavras de Deus. E quando nós pegamos os salmos, nós vamos ver que a maioria dos salmos não são nada mais, nada menos do que a proclamação das verdades de Deus diante da adversidade. Davi, todas as vezes que Davi estava diante de um problema que ele não sabia o que fazer,
Davi ele ia compor uns salmos. E como ele era hábil instrumentista, ele ia adorar a Deus com aquela canção profética. E no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 5 ao verso 12, nós vamos ler somente o 9. Pode colocar, por gentileza. Ele diz assim, olha, no meio da oração ele diz, Senhor, está escrito, foi uma promessa que o Senhor fez a Abraão, seu amigo, e ele diz assim, olha, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Próximo. Pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e o quê? E tu nos ouvirás e livrarás. Da mesma forma que Josafá fez, nós devemos também nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso me apropriar de toda a promessa de Deus na Bíblia e declarar exatamente o que o salmista diz no Salmo 91, que nenhuma peste ou praga vai me atingir. E no final da oração, Josafá diz no verso 12, ele diz, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E ele diz assim, porque em nós não há força nenhuma para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos mais o que fazer. E ele encerra o versículo 12 dizendo, mas nós temos colocado os nossos olhos somente em ti. Olha aqui para mim e preste atenção no que eu vou dizer para você. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 1, verso 20, ele diz assim, olha, pois tantas quantos forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém. Amém significa assim seja. Ele diz assim, olha, é proclamado por nós para a glória de Deus. Paulo está dizendo, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo todas elas têm o sim, e por intermédio dele tem o amém. E nós proclamamos essas promessas para a glória de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, no verso 21, o texto de Romanos capítulo 4, ele vai falando exatamente sobre a promessa de Deus de dar um descendente para Abraão. E lá no meio do texto ele diz assim, olha, estando Abraão plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir com aquilo que ele havia prometido. Abraão, ele ora, e o texto de Romanos, Paulo diz que Abraão tinha convicção, Abraão tinha tanta certeza que Deus cumpriria com a sua promessa, que quando Deus pede o descendente Isaque, ele não vacila, não oscila em sacrificá-lo. Porque lá em Hebreus o texto diz que ele sabia que mesmo se ele sacrificasse Abraão, que era o descendente prometido por Deus, ele era poderoso para fazê-lo ressuscitar, mesmo não tendo ainda o testemunho de nenhuma ressurreição na Bíblia. Então Josafá se coloca diante de Deus e diz, Deus, são promessas do Senhor. E nós precisamos verbalizar isso. Nós precisamos proferir isso. Ao mesmo tempo em que ele buscou a Deus em oração, ele fundamentou a petição dele no alicerce firme das promessas de Deus. É importante que eu e você, nós tenhamos base bíblica para aquilo que nós vamos orar. O compromisso de Deus não é com a minha necessidade. O compromisso de Deus não é somente com aquilo que eu peço. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele prometeu nas Escrituras. É por isso que quando Jesus Cristo está sendo tentado por 3 vezes, Ele diz, está escrito. Satanás vinha e Ele se colocava na frente, está escrito. Porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele havia prometido. Então nós oramos com eficiência, com eficácia, quando nós firmamos as nossas petições nas promessas daquele que tem zelo pela sua palavra e naquele que é fiel para poder cumprir. É bem provável que os que estão passando por problemas e desafios
além da sua força. É normal que nós estejamos preocupados, que nós estejamos com medo com aquilo que pode vir a acontecer. Mas nós vamos continuar olhando para Cristo. Quantos podem dizer amém? Então, confessar as alianças e as promessas de Deus é para que nós nos lembremos que Ele tem compromisso conosco. Irmãos, escreva algo no seu coração. A fé não é cega. A fé não é um tiro no escuro. A fé começa exatamente onde a vontade de Deus é conhecida. Eu não posso exercer fé quando eu não conheço a palavra de Deus, quando eu não conheço qual é a vontade de Deus para a situação. O máximo que eu posso fazer é uma oração de consagração. Então, a fé não é cega, a fé começa onde a vontade de Deus é exatamente conhecida. Então, eu quero te desafiar, você, nesses dias, você ter uma mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, no verso 1, ele diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Preste atenção, não é transformar o mundo. O texto lá está escrito assim, olha: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alguns cientistas dizem que o ser humano tem em torno de 100 bilhões de neurônios. Alguns afirmam que é 86 bilhões. Não interessa. É muitos bilhões. E 16 bilhões desses têm a função de trabalhar na nossa consciência, na nossa lógica. E você sabe o que a palavra de Deus ela precisa fazer em nós para que haja essa transformação? Aquilo que a neurociência chama de criar novos caminhos neurais. Neurônios morrem e podem ser ativados. E entenda neurônios como o caminho que você faz no meio do mato, lá na roça, quando você está querendo ir lá no córrego tomar um banho e não tem o trieiro. Caminhos neurais são trieiros. Existem caminhos que já foram gerados na nossa mente. É por isso que nós pegamos os mesmos caminhos. Gostamos de ir nos mesmos restaurantes. Gostamos de sentar no mesmo lugar. É por isso que nós temos uma rotina. Já existe um comando programado para você fazer exatamente o que faz todo instante. Quando Paulo diz que nós precisamos transformar-vos, ele diz, olha, precisa você criar novos caminhos neurais. O seu caminho diante de uma situação é só de destruição, de morte, de derrota. Pobre nasceu para sofrer, a alegria de pobre dura pouco, não vai dar certo, para todo mundo dá certo, mas para mim dá errado, e eu vou morrer assim, solteiro, eu vou morrer de doença tal. São caminhos neurais. Agora, quando eu me encho com a palavra de Deus e começo a proclamar a palavra de Deus, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza, colhe dela os frutos. Pastor, mas se eu ainda não estou vendo, não é mentira não. Romanos diz que Deus é o Deus que vivifica os mortos e que chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Eu não estou vendo, mas eu estou proclamando as promessas. Eu não estou vendo, mas eu estou recitando a palavra de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, humanamente falando, mas espiritualmente eu sei que há uma promessa. Eu me apego a essa promessa, e ao invés de eu estar xingando, ao invés de eu estar com autopiedade, com autocomiseração, com esse espírito de derrota, eu vou criar novos caminhos neurais, e eu vou ser invadido pela palavra de Deus, e eu vou proclamar a palavra de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Maior aquele que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu sou amado pelo Senhor. Eu sou filho do Senhor. Eu tenho uma nova identidade. Eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz, a fim de proclamar as virtudes dele, o Rei da glória. Agora, se você ficar o dia todinho sentado com cara de abestado,
não vai render nada. É dizer: Deus, arranca essa mentalidade de autopiedade, de autocomiseração, essa mentalidade de derrota, de fracasso, e faça com que eu me veja em Cristo, que pode todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Jeremias capítulo 23, no verso 29, diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça a penha. Na versão corrigida diz: não é minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que despedaça a penha. Nós não vamos fazer isso só uma vez, nós vamos fazer isso todos os dias. Nós não vamos fazer isso só quando nós estivermos em momentos difíceis, em momentos de dificuldade. Nós vamos fazer isso porque é a palavra de Deus que nós vamos proclamar. A Bíblia chama o cristianismo de a grande confissão. O autor de Hebreus, em Hebreus no capítulo 10, verso 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Então não verbalize, não fale em voz alta aquilo que você não quer ver manifesto. Se você não quer mudar de vida, então não proclame as promessas de Deus. Se você quer continuar com a vida, do jeito que está, então não proclame as verdades da palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que palavras são semente. Palavras declaradas, confessadas, são sementes plantadas. Confissões da palavra de Deus repetidas são sementes plantadas e regadas. Sementes plantadas e regadas, elas vão germinar. Confessar a palavra, eu não estou falando de bobeira, de confissão positiva. Dá 5 voltas aí, dá 10 pulinhos para trás, faz o sinal da cruz, sobe um monte de joelho. Eu não estou falando dessa besteira. Eu não estou falando para você falar a palavra de Deus para que ela se torne verdade. Não, nós vamos falar a palavra de Deus porque ela é a verdade. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que a espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça a penha. Então, quando eu confesso, eu estou exteriorizando a minha fé, a fé viva que está, no meu coração. Eu estou declarando uma crença que está na palavra de Deus. Eu estou testificando de um fato bíblico. Então, declare palavras de fé baseadas na palavra de Deus. Romanos 10:10 diz que, porque com o coração nós cremos a respeito da justiça, mas com a boca nós confessamos a respeito da salvação. Eu creio com o coração, mas eu libero essa confissão com a minha boca. Repita comigo, diga: sem confissão não há posse. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:13. O apóstolo Paulo diz: olha, tendo porém o espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos e por isso nós o quê? Também falamos. Então confessar é você repetir com os seus lábios o que a palavra diz. Eu confesso porque é verdade, e não para se tornar verdade. Quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou liberando fé. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Deus é bom, e eu vou dizer exatamente o que a palavra de Deus diz. Outro ponto que eu quero compartilhar contigo, pode colocar por gentileza. Parece tão simples, né? Louvar a Deus. Eu não sei, mas aqueles talvez os jovens por mais tempo vão lembrar de um livro. Talvez aqui só a tia Li vai lembrar desse livro, porque eu acho que ela foi uma das que mandou esse livro para nós. É A Força Explosiva do Louvor, Dom Gossetti. Quem já leu esse livro? Pastora Gorete? A Força Explosiva do Louvor, antigo. Eu li ele em 87. E ele já era Dom Gossetti. Leia esse livro. E lá ele fala de experiências sobrenaturais acontecidas durante o período de adoração e após o período de adoração. Então, preste bem atenção no que nós falamos aqui. Josafá e toda Judá reconhece a sua insuficiência diante do que estava acontecendo. Ele começa a buscar a Deus em oração.
ele se agarra nas promessas de Deus. Olha aqui um caminho, irmãos, para nós. Dizer: Deus, eu não consigo fazer nada em prol do meu casamento, em prol do meu filho, em prol da minha saúde, em prol da minha vida financeira, em prol do meu ministério, mas eu vou buscar ao Senhor em jejum e oração, e eu vou me agarrar com todas as promessas do Senhor. Eu vou começar a te louvar. Então, não apenas quando o problema for resolvido, eu vou louvar a Deus para me ver o problema resolvido. Agradecer a Deus, louvar a Deus, depois que a bênção chega, qualquer um faria isso. Agora você ficar firme, louvando a Deus, adorando a Deus, mesmo que não tenha nenhuma pequena nuvem, só poeira avermelhada, isso é adoração, isso é louvar a Deus. Há um texto lá também em Romanos, no capítulo 4, no verso 20, falando a respeito de Abraão, e diz assim: olha, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aí ele conclui o verso 20 dizendo assim: olha, mas pela fé, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, louvando a Deus. Consegue entender, irmãos, o que Paulo está dizendo? Abraão tinha uma promessa. Abraão não estava vendo nada. Sara já estava idosa. Como diz a palavra, já havia cessado o costume, ela já não tinha mais nem relação. Mas o texto diz que pela fé ele se fortalece, dando glória a Deus, mesmo não vendo a coisa acontecer, mesmo que aparentemente todas as portas estivessem fechadas. Você olha para um lado, não tem jeito, você olha para frente, não tem recurso, você olha para todos os lados, não tem nada. Mas Josafá diz: nós temos colocado os nossos olhos no Senhor. E o texto diz que Abraão, ele se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, verso 20. Josafá, ele confiou em Deus, e ele fez com que o povo também confiasse. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele louvou a Deus, ele adorou a Deus, antes mesmo da vitória acontecer, mesmo sem ele ver o exército inimigo sendo derrotado. Sabe, e o mais surpreendente é que no verso 18 e 19, pode colocar, eu acho que está aí. Você vai ver, talvez você nunca tenha visto isso, você já leu, mas passou batido. A adoração como arma de guerra. Louvor e adoração como arma de guerra. Escute, adoração é um estilo de vida. Eu não estou falando só de cantoria, porque a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, que Ana adorava a Deus com jejum e oração. No Evangelho de João, Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Adoração é muito mais do que cantar e tocar, porque senão pessoas que são desafinadas como eu jamais adoraria a Deus. A palavra adoração, no original, significa beijar os pés, se render e prostrar. Adoração é literalmente beijar os pés do Senhor, se curvar diante dele. Então, mesmo com a situação difícil, quando você não dá conta de nada, você pode se ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, o meu coração, o meu estilo de vida é de um adorador, independente de qualquer situação. Olha o que diz o verso 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o quê? E o adoraram. Olha o que diz o verso 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel. De que maneira? Em alta voz, sobremaneira. O louvor é arma de guerra. Experimente. Às vezes naquele momento de angústia, em vez de você se entregar a deprê, sabe, coloca uma adoração, uma música mesmo, em alta voz. Comece a proclamar os feitos de Deus. Irmãos, quantas vezes em momento de angústia, em momento de desespero, eu comecei nessa pandemia, eu lembro que eu ia para o monte e eu estava com medo de ir. Falei: será que eu não vou ver minhas netas? Sabe, mas quando começava esse negócio, eu lembro que aquela música do Fernandinho mexeu tanto comigo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu começava a declarar, porque o meu medo não era somente de eu pegar, é porque muita gente perto de mim estava morrendo.
E na hora que tem alguém morrendo, eles vão chamar quem, irmãos? É o pastor que tinha que ir nas casas. Fulano parece estar com Covid, o pastor tinha que correr para ir orar. Sabe, o fulano de tal, leva remédio, tinha que estar, sabe? Aí vai, o fulano foi internado o tempo todo. Eu falei, meu Deus, esse negócio não vai passar. Eu lembro que a arma que eu tinha era me trancar diante de adoração, chorar e adorar o Senhor e dizer, Senhor, traga graça sobre graça, traga livramento, tira todo o espírito de medo. Eu sei que o medo, ele vai matar as pessoas mais do que, sabe, essas coisas aí estão matando. Muita gente morreu mais de medo do que a própria doença. Adoração. O texto diz que eles levantaram a voz, em alta voz, sobremaneira, começaram a proclamar, porque o louvor aciona o braço de Deus. Olha o que diz o verso 22. Quando eles começaram a cantar e a dar louvores, preste atenção, irmãos, estava tudo tranquilo, eles estavam na guerra, mas o texto diz que quando eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Quando você adora antes de ver a resposta, você vai ver lá no livro de Jó, no capítulo 1, os primeiros versículos. Depois de toda a tragédia, a Bíblia diz que Jó, ele rasga suas vestes, ele se prostra com a boca no pó, e o texto diz, e ele adora ao Senhor. E ele adora ao Senhor. Quando eles começaram a adorar o Senhor, a Bíblia diz que os inimigos foram derrotados. Eles foram, o verso 23, nós não vamos ler, diz que os inimigos foram confundidos e começaram a se degladiar, a matar uns aos outros. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos colocar o último ponto, pode colocar por gentileza. Nós precisamos o tempo todo lembrar que quem salva é Deus. E eu não estou falando aqui só da salvação do fogo do inferno. Eu estou falando de livramento. Eu estou falando de provisão. E se talvez não vier aquilo que você tanto deseja, nós podemos orar como Daniel orou e dizer, se o Senhor quiser nos livrar, que nos livre. Se Ele não quiser nos livrar também, Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Mas eu nunca posso me esquecer disso. Quem nos salva é o Senhor. Tudo isso é em Cristo, tudo isso é em nome de Jesus. Às vezes nós achamos que a nossa salvação está em quem indica, a nossa salvação está nas pessoas que podem nos acudir, mas a nossa real e genuína salvação está em Deus. É só Ele que pode nos salvar. A Bíblia mostra nos versos, do verso 22 ao verso 27, exatamente Deus respondendo o clamor de Josafá. Nós vamos ler somente o verso 27, pode colocar. Verso 27 diz assim, olha, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém. O texto diz que eles foram derrotados. Quando eles olharam, não havia nenhum sobrevivente daquela multidão de inimigos. E o texto diz, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus, o quê? Sobre os seus inimigos. Irmãos, eu fui tão tentado por Deus, porque eu comecei a encontrar tantas riquezas no meio desses textos. Mas olha o que diz os próximos textos. Pode colocar. Se coloque de pé, por gentileza. Salmo 124, verso 8 diz, o nosso socorro está onde? No nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Próximo. Busquei o Senhor e Ele livrou-me de todos os meus. Aleluia. Próximo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre, sempre, sempre presente na adversidade. Erga suas mãos para os céus. Eu gostaria que você, se você tem liberdade, que você proclamasse que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza, que Ele é um Deus presente, e que você começasse a liberar expressões de louvor diante de Deus, dizendo a Ele, Senhor,
eu não sei como agir, reconheço a minha dependência, mas eu busco o Senhor agora em oração. Busque a Ele em oração, se agarre às promessas dEle, se apegue, se atraque, faça como Jacó no val de Jaboque, e diga: eu não te largo, Senhor, eu não te largo. Se agarre nas promessas do Senhor, e comece a louvar a Deus e dizer: Deus, eu te louvo por quem o Senhor é. E eu trago à minha memória que é o Senhor que me salva. O Senhor já me livrou tantas vezes. O Senhor já me salvou tantas vezes. Senhor, nós como igreja, coletivamente, erguemos um trono de louvor e adoração a Ti. Coletivamente, como parte do corpo de Cristo, declaramos, ó Deus, a Tua soberania, declaramos o Teu senhorio, a Tua glória, Senhor, a Tua glória está nesse lugar, porque a Tua palavra diz que onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E é nesse nome, no nome de Jesus, que independente da circunstância contrária, nós louvamos ao Senhor nessa manhã. Nós adoramos ao Senhor no meio da luta, no meio do cansaço, no meio do desânimo. Nos levantamos nessa manhã para Te adorar. Ah, Deus, para Te louvar. Oh, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, isso. Deus não rejeita a oração. Declare diante do Senhor. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Diga para Ele qual é a sua dor, o que te perturba. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 A gente precisa
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha. Só que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tuas bênçãos chegaram. Comece Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A igreja, com muito louvor, com muito louvor. Ore pela pessoa que está do seu lado enquanto essa canção é ministrada. Ore pedindo que Deus libere sobre a vida dela as promessas dele. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Se junte com a pessoa que está do seu lado, 2 em 2, 3 em 3, e comece a orar, proclamando as palavras de Deus sobre a vida dessa pessoa. Senhor, oramos como igreja. Acreditamos, ó Deus, no poder espiritual da oração coletiva, da intercessão de uns pelos outros. E nós oramos, ó Deus, uns pelos outros nessa manhã, crendo, ó Deus, na manifestação da Tua graça, crendo no desatar dos céus sobre as nossas vidas. Deus, nenhuma experiência negativa que tivemos anula a veracidade das Escrituras, anula o poder da Tua palavra, e que nessa manhã o Senhor libere cura sobre esse lugar, libere cura física, libere cura emocional, libere cura espiritual, que o Senhor traga restauração, restauração da identidade, restauração familiar. Senhor, lutas internas e externas que sejam tocadas pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Oramos nessa manhã, crendo na eficácia das Escrituras, nos levantamos em clamor, orando uns pelos outros, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.